Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou a Tuane Orguro Tabosa. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje é a história do Patinho Feio, mas não é o conto infantil. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E agora, vamos aos avisos iniciais. A nossa agenda de cursos para 2025 já está disponível no nosso site. Acesse ceptro.br/cursos-eventos e fique por dentro. A convidada de hoje é a professora Edith Ranzini, professora doutora na PUC-SP e professora sênior na Poli-USP. Toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Bom dia, professora Edith, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Camada 8. Estamos muito felizes com a sua presença e, como é de costume, a gente queria te conhecer um pouquinho melhor. Então, você pode se apresentar para o nosso pessoal, falar um pouco com o que você trabalha, sua formação. Tudo bem, bom dia. Eu também estou contente de estar aqui, não só pela companhia que eu tenho agora, mas eu encontrei velhos amigos aqui no NICBR. Eu me formei, eu sou engenheira eletricista, modalidade eletrônica, e me formei nos velhos idos de 1969. Naquela época, o curso de engenharia eletrônica era um curso baseado praticamente nas aplicações de telecomunicações e era um curso onde se usava válvulas. Assim que eu me formei, eu comecei a fazer mestrado na Poli. Naquela época existia uma área chamada engenharia de sistemas, que era uma área que juntava disciplinas da engenharia de produção com a engenharia de eletricidade. Assim que eu comecei a fazer a pós-graduação, um professor do prédio da eletricidade, ele tinha criado um laboratório, aliás, ele já tinha criado em 1968, um laboratório que ele chamava Laboratório de Sistemas Digitais, que na época tinha uma sigla que tinha um charme, né? Não era bem um charme, a sigla era LSD, e naquela época a droga mais famosa era o LSD, que hoje acho que ninguém mais fala, ela deve ter sido superada por várias outras, porque essa área às vezes cresce muito. Então, ele estava preocupado em modificar o currículo do curso de eletricidade, porque havia uma ideia, principalmente liderada pela Marinha do Brasil, de fazer uma indústria brasileira de computadores. Era uma época de regime militar e a Marinha precisava de computadores para colocar nas fragatas e ela queria que esse computador fosse um computador brasileiro. Então, a ideia era montar uma indústria de computadores. Na época, o professor Antônio Hélio Guerra Vieira, que era o líder desse laboratório de sistemas digitais, ele tinha uma visão para o futuro, né? De futuro. Como é que o Brasil vai ter uma indústria de computadores se os nossos engenheiros, os engenheiros que a Escola Politécnica forma, só têm formação na área de telecomunicações, não entendem nada de eletrônica digital. Então ele propôs uma modificação no currículo, dividindo o curso de engenharia eletrônica em parte de telecomunicações e sistemas digitais. E para poder rodar essa nova opção sistemas digitais, precisava de professores. E os professores que havia na Poli não tinham essa formação. Então ele propôs a mudança do currículo, ela foi aprovada, aquilo que a gente chamou de currículo 70. Eu me formei em 69, o currículo 70 foi aprovado em 70, no ano seguinte, e precisava formar gente. Então, todo mundo que estava fazendo mestrado precisava aprender as novas técnicas, precisava aprender sistemas digitais. A ideia da época foi fazer o quê? Trazer professores de fora para dar aula para esse pessoal. E um professor que veio foi o professor Glenn Langdon, que propôs um curso de arquitetura de computadores e foi aí que surgiu o projeto do Patinho Feio. Mas
A pergunta, na realidade, não foi essa que você me fez. Você falou o que eu fiz, né? Então, eu fiz mestrado na Poli em 1971, no final de 1971. Até então eu era bolsista, depois eu fui contratada como professora. Naquela época não precisava de nenhum título para ser contratado como professor da universidade. Recém-formados podiam ser contratados. E comecei a dar aula para essa nova modalidade dentro do curso de Engenharia Eletrônica. Logo em seguida, esse mesmo grupo instituiu uma fundação através da qual eu tive a oportunidade de desenvolver projetos muito interessantes, que eu vou contar ao longo do período. Então, eu fiquei, a minha vida inteira, digamos, profissional, foi dando aula em um contrato de meio período na Poli e desenvolvendo projetos através dessa fundação chamada FDTE, que era uma fundação que, na época, fez vários projetos na área de eletrônica, na área de controle, porque era uma época que tinha reserva de mercado, não podia importar nada. Então, com isso, a gente tinha que desenvolver as coisas. E por isso a gente teve chance de desenvolver coisas muito, muito interessantes. Foram projetos de sistema de supervisão e controle de ferrovia. A ferrovia que na época que a CPTM, essa linha que corre ao longo da Marginal Pinheiros, naquela época chamava FEPASA, e eles precisavam de um sistema de supervisão e controle dos trens. A gente desenvolveu, montou o sistema de supervisão e funcionou 20 anos. A gente desenvolveu coisas na área de redes de computadores. Por exemplo, existia um protocolo, eu acho que vocês já ouviram falar, como é que era? O X25? A gente fez uma implementação do X25, fomos credenciá-lo, não é bem credenciá-lo, foi um teste lá na Embratel, no Rio, para ver se aquilo lá funcionava. Então a gente teve a oportunidade de desenvolver muitas coisas, até coisas que eram visíveis para o público. Durante muitos anos, na rodovia dos Bandeirantes e na dos Imigrantes, tinha uma caixa de chamada amarela, não sei se vocês lembram, que era um jeito, era um sistema de emergência. Agora eu não sei, eu não prestei mais atenção como é que são esses sistemas para o carro teve um problema e você tem que chamar uma central. Então a gente desenvolveu um posto de chamado que não tinha fone, porque o problema todo ali é que não durava muito aquele sistema, porque tinha um fone, o pessoal roubava e você ficava parado no meio da estrada. Mas deu certo em termos, porque depois, como ele era amarelo, chamava atenção, virou alvo de tiro ao alvo. Mas e daí foi isso. Eu, depois de 1998, comecei a dar aula na PUC e deixei de me envolver em projetos de pesquisa e desenvolvimento através de fundações em 2017, e daí eu fiquei só dando aula. Mas eu digo o seguinte, pelo fato de eu ter me envolvido em projetos desde 1973, eu conseguia responder a pergunta clássica que qualquer aluno faz quando você entra numa classe pela primeira vez. A senhora só trabalha ou dá aula também? Ou, ao contrário, a senhora só dá aula ou trabalha também? Ou também trabalha. Tá? Não é clássica essa pergunta? Totalmente. Eu ia perguntar, inclusive, era a próxima pergunta aqui do nosso roteirinho, mas a senhora já respondeu. Mas é que realmente, e além disso, eu trabalhava em alguma coisa que era motivante, que era o desenvolvimento que a gente fazia era do zero. Era do zero. Você ia fazer um sistema, você tinha que... O sistema precisava fazer os circuitos, mas os circuitos precisavam ser colocados numa placa de circuito impresso. Então a gente teve que desenvolver o método de fazer placa de circuito impresso com furo metalizado, que naquela época não existia aqui no Brasil. Então, daí você tinha que pôr essas placas dentro de uma gaveta. Não necessariamente você conseguia importar a gaveta. Então, tinha a oficina mecânica que ia fazer a gaveta e os trilhos. Então, era realmente do zero. E era uma época que todo mundo trabalhava no mesmo lugar, junto, tá? E isso, infelizmente, essa experiência hoje, os novos engenheiros, meus alunos não têm mais essa experiência. Cada um está no seu canto, desenvolvendo a sua aplicação. Então, aquela história de um ajudar o outro, e realmente, você viveu essa época de projeto de formatura que um ajudava o outro, né? Passando noites na Poli, pedindo pizza, descobrindo se o entregador de pizza ia ou não até o lugar. Até a universidade. Ia, ainda era uma época que a cidade universitária custou para ter nome de rua. Não era setor amarelo, setor azul, eu não sei se no céu. Eu acho que na minha época já tinha nome de rua. Já tinha nome de rua. Já. Mas, então, para a gente
para a turma se localizar lá dentro era muito complicado, tá? Algumas coisas eu digo que coisas que o mundo descobriu antes custou para a universidade descobrir. A gente viveu num prédio que durante muitos e muitos anos chovia lá dentro. Porque sabe aquele negócio chamado telhado, que desde os primórdios o ser humano descobriu que se pusesse telha ele ficava abrigado? Não, o pessoal fazia uma laje enorme, linda, bonita, mas depois a laje tinha rachadura e chovia dentro do prédio, mas chovia mesmo. Você não pegou essa época? Não peguei chuva dentro da Poli, não. Então o prédio é assim, a minha sala é bem no meio. Então, mas chovia de estragar livro, de tudo. Então, nome de rua demorou, tá? Mas acho que isso vai ser um parênteses, assim. Eu gosto de contar a história de avó, porque... Bom, vocês já fizeram entrevista com o Glaser, porque eu ia dizer que eu acho que eu seria a pessoa mais velha que estava sentado aqui na mesa. Mas o Glaser é um pouquinho mais velho do que eu. Então, gente, vocês veem que a professora Edith, ela leciona desde a década de 70, mais de 50 anos lecionando, né, professores? Já deu para perceber pela conversa que ela foi minha professora lá na Poli, tive essa honra. Hoje é uma honra estar com a senhora aqui no podcast, a gente está entrevistando. A Tuane é politécnica também, mas não teve a oportunidade de ter aula com a professora. E eu vou dizer por que eu não dei aula para ela. Porque ela fez engenharia de computação e o curso de engenharia de computação, ele tem um regime diferente, não é um curso semestral, é quadrimestral. E as aulas começam no dia 5 de janeiro. Deve ser por aí. Por aí. E agora as condições climáticas do prédio estão melhores. Mas eu me recusava a dar aula naquele calor de janeiro. Então é por isso que ela não foi minha aluna. É uma razão importante. Mas eu quero ressaltar aqui para os nossos ouvintes que a professora Edith, ela faz parte da história da Escola Politécnica e mais, ela faz parte da história da computação aqui no Brasil. E ela já mencionou, né, o projeto do Patinho Feio. E foi a principal razão da gente convidar ela aqui para o podcast, porque a gente quer saber mais sobre a história do Patinho Feio. Então, professora, o Patinho Feio não é, para o nosso ouvinte que não sabe do que a gente está falando, Patinho Feio não é história infantil, não. É um outro Patinho Feio, que eu vou pedir para a professora explicar o que era esse tal de Patinho Feio e como que surgiu a ideia de fazer isso, de que época que a gente está falando aí. Se a gente puder entrar nesse assunto, professora, vai ser bem legal. Então, vamos tentar contar a história do Patinho Feio desde o começo. O Patinho Feio surgiu, não tinha esse nome, como era um exercício dentro de um curso de pós-graduação que começou em março de 1971, ministrado por um professor americano que veio para o Brasil, convidado, né, daquele laboratório de sistemas digitais, para começar a formar o pessoal que ia dar aula na nova modalidade de Engenharia Eletrônica e Sistemas Digitais. Então é um curso de pós-graduação normal, aberto, que tinha alunos da Poli, mas também tinha alunos da Física. A gente esquece muito de falar dos alunos da Física que também participaram desse projeto. E por que eles participaram? Todo mundo participou do projeto, que foi o seguinte: como exercício final, como trabalho final desse curso de Arquitetura de Computadores, o professor Glenn propôs para a equipe fazer o projeto de um computador de pequeno porte. E ele dividiu a turma. Olha, você vai fazer a parte do fluxo de dados. Você não. 2, 3 pessoas iam fazer fluxo de dados, depois a unidade de controle, a parte de entrada e saída. Eu e um outro colega que estava lá também tinha se formado recentemente, tinha se formado comigo na mesma classe, ia fazer a parte de memória e interface com a memória. Depois tinha um pessoal que ia fazer a fonte de alimentação. Então, ele dividiu o projeto para a gente apresentar em partes e depois ia juntar. E a gente fez as partes, comunicava, porque as partes realmente, quem pensa na memória, aquela memória não é autônoma, ela vai falar com o fluxo de dados e com a unidade de controle. A unidade de controle vai controlar todo mundo. E saiu um projeto muito bom. Ele gostou e chegou para o chefe, para o professor Hélio Guerra Vieira, que era o líder daquele grupo, e falou o seguinte: se a gente tivesse verba, valeria a pena a gente montar esse projeto.
porque é um projeto de papel. É lógico que a gente até fala que o papel aceita tudo, mas ele falou que era um projeto que, além do papel aceitar, uma montagem real aceitaria aquele projeto e iria funcionar. Então, o professor Hélio falou, olha, eu vou correr atrás dos recursos. E ele foi conversar com o diretor da Poli, que era, na época, o professor Oswaldo Fadigas Fontes Torre. E o professor Fadigas falou assim, Hélio, toque em frente que eu arrumo a verba. Olha que era um diretor que não se prendia às amarras de verbas públicas. Conseguir verba na USP não é fácil, dentro do orçamento. Não só não é fácil, que naquela época o orçamento não dava para suportar esse tipo de coisa. E esse diretor arrumou verba para comprar os equipamentos, os componentes, comprar as instalações na época que eram necessárias para fazer os circuitos, a montagem da caixa e contratar estagiários, porque a gente trabalhou com muitos estagiários. Então, um dos estagiários, até que, não sei se vocês chegaram um dia a chamar aqui para contar, para falar, foi o professor Wilson Ruggiero. O Ruggiero não era... Ele trabalhou como... Ele se formou no final de 72. Então, ele trabalhou no Patinho Feio como estagiário. E você que fez estágio no LARC, você teve aula com o Wilson Ruggiero? Não tive. Não teve também, porque ele também não dá aula em janeiro, no calor. Professora, deixa eu ver se eu consegui entender aqui bem. Então, a gente está falando ali do comecinho da década de 70. A maior parte dos professores da Escola Politécnica era especializado em telecomunicações e não em computação. Houve essa necessidade que veio da Marinha Brasileira foi pelo menos a primeira motivação de se ter um computador brasileiro, e daí se trouxe um professor lá dos Estados Unidos, que é o professor Glenn, para formar o pessoal da Poli, para formar o pessoal novo, o pessoal que estava ali no mestrado, no doutorado, para aprender eletrônica digital e computação. E daí, nesse primeiro curso de pós-graduação que teve do professor Glenn, se fez um projeto de um computador que se mostrou ali interessante, viável, factível de fato, e daí se resolveu montar um computador. Então, o Patinho Feio é esse computador aí. O Patinho Feio é esse computador. A senhora citou válvulas. Agora há pouco, quando a senhora fez a introdução, a senhora falou que quando fez o curso, os primeiros laboratórios seus ainda eram de válvulas. Nessa época ainda se trabalhava com válvula, então o Patinho Feio era... Não, eu acho que não tinha transistor. Eu não sei, eu acho que o nosso ouvinte não sabe nem o que é válvula. Então, estão pensando em válvula hidráulica. Se você pudesse dar assim. um contexto histórico assim até a chegada, sabe? Tá, porque o que acontece é o seguinte, válvula eu não sei se o pessoal conhece ou não, mas pensa numa lâmpada comprida assim, e a válvula é um dispositivo que funciona, que teoricamente foi feito para amplificar. As válvulas foram feitas para amplificar sinais elétricos, para então amplificar som. Então, na época, as válvulas eram muito usadas para fazer amplificadores de som. E ainda o pessoal que adora som acha que os melhores amplificadores de som são aqueles feitos a válvula. Até hoje, né? Até hoje. Porque a válvula não tem aquele efeito de... Quando tem distorção, ela não corta o sinal quadrado, né? Ela dá uma distorção que parece uma senoide. Pois é, a válvula tem suave. que amplificar o som. Só que, o que é uma eletrônica digital? Uma eletrônica digital é uma eletrônica onde todos os sinais eletrônicos têm apenas 2 níveis. Uma tensão baixa e uma tensão alta. Então, teoricamente, para usar válvula, e os primeiros computadores foram feitos com válvula, eles punham a válvula para funcionar nos 2 modos que quem gosta de som abomina. Então, quando a gente tem um amplificador e a gente começa a aumentar o som, e na hora que a gente aumenta, o som fica distorcido, saturado, a gente diz, a válvula está saturada. E quando a gente abaixa totalmente o som, que não sai nada, a válvula está cortada. Então, a eletrônica digital, ela poderia usar a válvula, e os primeiros computadores usaram válvula, nessas 2 posições, naquelas que ou ela está cortada, não amplifica som nenhum, não serve para amplificar som, ou satura, e ninguém gosta de ouvir um som saturado. Só que um amplificador melhor do que a válvula foi um amplificador chamado transistor.
Então a válvula era um negócio desse tamanho, o transistor era pequenininho, tá? E funcionava com tensões pequenas. O pessoal, hoje em dia, fala, eletrônica é o tipo de eletricidade que não dá choque. Se você trabalha, por exemplo, com eletrotécnica, que é alta tensão, são as linhas de transmissão, dá choque. Então, a válvula era um equipamento, era algo eletrônico, mas que dava choque. Por quê? Porque você tinha que ligar um filamento e você usava ou 600 volts ou 300 volts. Então, se você, por exemplo, pusesse naqueles 600 volts, era a brincadeira que a gente tentava fazer às vezes no laboratório e às vezes a gente se saía mal, põe o capacitor invertido, a gente fazia um lançamento de capacitor. Vocês não tiveram essa Eu brinquei disso no curso técnico, sim, professora. Brincou? Sim. Você talvez não era lançamento de capacitor? Sim, o capacitor Bom, explodia então, como um projétil. Tá, então, mas daí os primeiros computadores foram com válvula, depois com transistor. Mas, na época, em 1970, já tinha surgido o circuito integrado. O circuito integrado nada mais é do que uma coleção de, naquela época, centenas e hoje milhões de transistores encapsulados dentro de uma pastilha pequena, dentro de um chip, tá? Então, o Patinho Feio usou circuito integrado. Só que o primeiro circuito integrado que eu peguei na mão, eu já estava formada. Então, realmente precisava uma modificação no curso de eletrônica. Precisava. Mas aí o Patinho Feio ficou pronto. Agora, Então já eram circuitos integrados da família TTL, que trabalhava com 0,5 volts. 0,5 que era aquele volts. transistor logic. Olha, foi bom aluno. Morena Zé. Foi bom aluno. Então, daí a gente montou o Patinho Feio, mas ainda a ideia do professor Hélio era mostrar que era possível capacitar alunos ou engenheiros recém-formados, alunos de mestrado ou doutorado. Tinha só um que fazia doutorado, porque todo mundo era recém-formado ali no grupo, estava fazendo mestrado. Era possível formar isso. E o Patinho Feio ficou pronto, só que em paralelo, a Unicamp também queria capacitar pessoas para depois ser um grupo eleito para poder fazer aquele que seria o computador da Marinha. E a Unicamp, talvez um marketing melhor que o nosso grupo, um dia publicou, eu lembro até hoje, no Jornal da Tarde, lá naquela época tinha o Estadão, que era o jornal sisudo, né? E tinha o Jornal da Tarde, que era mais light, que saía na hora do almoço. Porque eu sou da época que a gente esperava chegar o jornal, tá? E o jornal tinha que ter 2 edições. Tinha aquele que chegava de manhã em casa e tinha aquele que depois você ia comprar na banca de jornal, que eles lançavam com notícias mais recentes. Então tinha a Folha da Tarde e tinha o Jornal da Tarde. Você não é dessa época. Sou. O Jornal da Tarde é do Estadão ainda. É do Estadão. Ainda existia. Ainda existia. Mas eu não comprava assim, não. Quando começou, mas o Jornal da Tarde publica uma reportagem que a Unicamp estava capacitando pessoas, estava fazendo um computador, que depois não sei o que aconteceu, e que iria chamar Cisne Branco. Por quê? Porque ele ia ser para a Marinha, e o hino da Marinha tem aquela música que eu não consigo cantar porque eu sou desafinada, apesar de gostar de ópera, que era Qual Cisne Branco. Vocês conhecem o hino da Marinha? Não. Não? Era muito cantado. Bom... Fica pro pessoal da edição colocar um trechinho aí, quem sabe. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que noite ao... Tinha o hino da Marinha, tá? Bom, naquela época era regime militar, então a gente conhecia uma série de coisas que hoje não se fala mais.
Daí, logo em seguida, a gente se reuniu, teve o professor que era o líder do grupo, Hélio Guerra, falou, bom, vamos fazer uma reunião com a turma para ver aí se o nosso fica pronto, né? Já estava quase pronto. E não tinha nome. E daí, nessa reunião do grupo, a gente podia dizer que era tudo meninada, porque eu tinha 23, 24 anos, todo mundo tinha mais ou menos essa idade, além dos estagiários que eram mais novos ainda. Paulo Patulo, que era alguém que estava fazendo mestrado, que tinha se formado na minha classe de eletrônica em 69, ele falou, eles vão fazer o Cisne Branco, nós vamos fazer o Patinho Feio, porque o Patinho Feio depois vai se tornar um Cisne Branco. E surgiu o nome aí, desse jeito. E ele surgiu com o nome Patinho Feio, mas em alguns lugares aparece Pato Feio. Até, se não me engano, ele está ainda na Poli, montadinho, não funciona mais, mas está lá montadinho, está escrito Pato Feio. Mas surgiu assim o Patinho Feio. E pelo fato de ter surgido esse Patinho Feio, a gente conseguiu ser selecionado pela Marinha. Era a Marinha, era um grupo de trabalho especial, era a Marinha, BNDES e algum ministério. Eles se reuniram e eles falaram, não, esse grupo da Poli, que fez o Patinho Feio, junto com o pessoal da PUC-Rio, que vai ficar responsável pelo software de mais alto nível. A gente era hardware e software de baixo nível, tipo linguagem de montagem, que você aprendeu, você também. E a parte de fazer o sistema operacional, a gente fez um pedaço de sistema operacional, porque algum sistema operacional precisava ter para um computador funcionar, para pôr ali, para ajeitar ou fazer todas as coisas. E a PUC-Rio iria fazer o quê? O software de alto nível, compiladores, Fortran, sei lá, na época era Fortran, acho que ia fazer, eles queriam pôr Algol, coisa assim, tá? Algol também, ninguém... Não é da minha época. Vocês já ouviram falar? Talvez o Moreiras tenha ouvido. Já ouvi falar, mas falar. Também não programei, nem Fortran, nem Algol. Ô, professor, e para rodar isso daí tudo, do que a gente está falando? A gente está falando de um processador com barramento de 32 bits, 9 cores, 32 MB de memória. Era teclado, monitor. Não, também. Então, o Patinho Feio. Bom, mas só para concluir aquilo lá, depois eu vou falar mais do Patinho Feio. Daí, então, esse grupo foi selecionado junto com uma empresa do Rio de Janeiro chamada EE Equipamentos Eletrônicos. Então, essas três entidades iriam fazer um computador para ser industrializado. Por isso que tinha uma empresa. Era uma empresa que fornecia rádios para o Exército. Estava sediada no Rio de Janeiro. Mas nós três íamos trabalhar em conjunto. E daí, para poder viabilizar esse projeto, ia ser muito difícil a verba que viria do governo federal chegar dentro da Universidade de São Paulo e para esse grupo. Então, por conta disso, por orientação do reitor da época, que era o professor Miguel Reale, que era o pai desse Miguel Reale Júnior, que ficou famoso, mas ele era um senhor jurista, o professor Miguel Reale, ele falou, olha, só tem um jeito, vocês têm que criar uma fundação. E daí a gente instituiu uma fundação no final de 1972, com um patrimônio ridículo, porque fundação o que é? É um patrimônio a serviço de alguma coisa para o público, ou para o bem, né? Tudo bem. Fizemos essa fundação e daí surgiu o outro projeto. Mas vamos dizer o Patinho Feio, o que ele era? O Patinho Feio era um computador de 8 bits. Olha, enorme. Que tinha uma memória enorme, 4K bytes. 4K por 8 bits de memória, tá? Menos que um disquete. Não, era um negócio minúsculo. Mas... O que ele conseguia fazer? Ele conseguia fazer muita coisa, mas deixa eu só fazer um parênteses. O computador que a gente tinha para rodar um monte de coisas era um IBM 1130, certo? De 16 bits e que tinha 16K de memória inicialmente. E depois que foi passado para 32K de memória. E ele fazia muita coisa. A gente rodava Fortran. Tava pensando aqui na minha cabeça que hoje para guardar uma variável booleana e representar ela num JSON, a gente deve, só para 1 bit, a gente deve consumir mais do que isso daí. Então, o que a gente falava na época, que fazer um programa, para o programa rodar, a gente tinha que escovar bem o bit para ele ficar mais magrinho, para caber mais bits na memória. Porque, então, vê o paralelo, 16K de memória
com 16K de memória e o computador era 16 bits, tá? Então, na realidade, o 1130, quando a gente ali em 1970, que chegou o 1130, para o nosso prédio, então a gente conseguiu um computador para o nosso prédio, porque senão todo mundo tinha que usar o centro de computação eletrônica. Ele tinha 32 KB e a palavra tinha 16 bits. O Patinho Feio só tinha 4 KB e a palavra era de 8 bits. Mas ele tinha um conjunto de instruções, o conjunto de instruções mínimo que qualquer computador precisa ter. Ele tinha instruções aritméticas, ele tinha instruções de entrada e saída, porque espera-se que um computador tenha entrada e saída. Ele tinha instruções de desvio, porque quando a gente escreve um programa, a gente sempre, no meio do programa, tem que tomar alguma decisão, tá? Então, ele tinha instruções de desvio e ele tinha instruções de transferência de dados, da memória para um registrador. Era um computador com um conjunto de instruções, que eu não lembro quantas instruções tinha, mas era um conjunto pequeno de instruções, que foi feito com um modelo que se tinha do fonema. E o que era entrada e saída? Como é que a gente faz? O que tinha de entrada e saída? Ele tinha. Entrada era uma TTY. Vocês conhecem TTY? Terminal Telex. Telex, vocês sabem com que? Já viram o terminal Telex? Uma porta serial, basicamente, não? Mas sim, a porta serial, mas como é que o humano entra? Então, a TTY era uma espécie de máquina de escrever que tinha acoplado a ela uma fita de papel perfurado e o que você teclava no teclado saía um código ASCII que serialmente entrava no computador. Então isso com fita de papel, não era sinal elétrico ainda, não era... Não, a fita de papel passava por uma leitura. Então, porque se você fosse entrar o programa, você podia, com a velocidade que os comandos do programa, você dava aqui, mas se o programa é grande, se eu for digitar instrução por instrução, então não dava, você ia errar. Então você tinha que fazer uma fita de papel corretíssima, editada lá, e daí você lia aquela fitinha e a fitinha entrava com uma velocidade constante, que era, acho que constante, mas bem baixa, na serial, na interface serial, tá? Então tinha uma espécie de uma máquina onde eu digitava, podia fazer toda a correção daquilo. Eu imagino que a correção era cortar papel e colar, era manual. E daí eu tinha uma fitinha de papel com os bits lá todos bonitinhos, e daí eu lia aquilo numa velocidade constante, gerava os sinais elétricos correspondentes aos zeros e uns, codificados para entrar no computador. Para entrar no computador. Olha. E, então, isso era a entrada, tá? A saída, então, eu tinha a TTY, que era a espécie de console para dar os comandos principais para inicia, coisas desse tipo. Eu tinha, então, a leitora de fita perfurada e a saída. O programa ia sair como? Vídeo, esquece, não existia. Era o quê? Uma perfuradora de fita de papel. Daí saía a fitinha perfurada, você punha na leitora de fita perfurada e saía impresso o relatório, tá? Mas também a gente fez uma interface com uma impressora, porque na época existia impressora serial. Isso já era usado no Telex antes, já era um padrão pré-existente, pouco adaptado? Não, a máquina existia, porque o Telex, o código é de 5 bits. E lá eu preciso... São 8. Telex é um código de 5 bits. Telex, gente, era o sonho de todo mundo, porque era um jeito de você se comunicar escrevendo um texto, tá? E mandando via linha telefônica, tá? Então, quem tinha Telex, punha no seu... Assim como teve uma época que colocar no cartão de visita temos sede própria era muito importante, punha o número do Telex. Então, você não precisava falar só por telefone, você falava por telex, tá? Então, você recebia o texto. Olha, hoje nem passa pela cabeça, né, das pessoas. Mas foi bom existir isso, porque quando a gente tem um recurso que é mais ou menos limitado, a gente fala, não, isso aqui tá mais ou menos limitado, eu quero mais. E é assim que o mundo evolui, né? Eu quero mais. Não é assim que vocês estão evoluindo com a internet e cada vez quer mais. Eu não sei até onde esse mais a gente vai chegar, mas que o jeito de evoluir é querer mais, é ter ambição. É um critério de contratar estagiário, não é esse? Ver se o cara é ambicioso.
tá? Não sei que critério vocês usam, mas é um critério. Bom, vamos lá. Então, o Patinho Feio tinha uma impressora. Depois que ele ficou pronto, um professor desenvolveu uma interface para um plotter, porque como é que você fazia desenhos? Na prancheta com nanquim e papel vegetal. Daí tinha a chance de computador desenhar alguma coisa. Tinha programa que conseguia desenhar e desenho não podia sair numa impressora, porque senão impressoras tudo que fazia ou era tudo quadradinho ou letra, né? Então tinha um plotter que tinha várias penas. O plotter é parecido com aquilo que, quando a gente fazia eletrocardiograma, acho que ninguém fez aqui, mas já viu o de avó, etc. Não sai um negócio... Então, agora é tudo no computador, mas o plotter tinha várias cores, na época tinha só uma cor, que ele desenhava, eram canetinhas que se mexiam. E era isso, a grande interface era essa. Só que podia dar um problema. Para você inicializar o computador, você precisa, a gente até esquece, mas na hora que você liga o computador, tem um programa que a gente chama de boot. Vocês chamam também de bootstrap? Ainda se chama? Sim. Tá, ainda se chama. Então, o que aquele programa faz? Aquele programa está gravado numa memória que é leitura apenas, que não apaga, é uma memória que não apaga, e aquele programa inicializa todos os circuitos e endereça a memória aonde vai rodar o programa de inicialização, certo? Bom, como é que era o programa de inicialização do Patinho Feio? E depois de outros computadores também. Ele estava numa fita de papel, porque não existia memória que eu pudesse pôr um programa lá dentro. Então, o programa de inicialização era uma fita de papel. Então, você ia lá na TTY, você dava o comando para começar a ler a fita de inicialização. E se a leitora de fita não estava funcionando, você ia tomar café e, olha, esquecesse o computador. Então, por isso que vocês veem que computadores do passado, todos têm um painel com chavinha, tá? O Patinho Feio tem. No painel de computador tem chave e LED. LED ou luzinha, na época acho que era lampadinha. Não, tinha LED. O Patinho Feio tinha LED. Agora, os anteriores, não sei. Então, você vê aquele monte de chavinha. Então, o que você fazia? Você carregava na unha... o programa de inicialização. Então, você tinha chavinhas, endereço 0. Então, você punha lá o endereço 0. Carrega endereço. Dentro do registrador de endereço, aquele valor foi carregado. Eu tenho que carregar alguma informação no endereço 0. Tudo bem. Daí, você punha o conteúdo do endereço, o que tinha aqui naquele conteúdo. Então, ainda bem que existia o sistema hexadecimal, que você não precisava ficar falando 00110, você falava A4, B5, você falava do jeito... Então tinha o cara que operava ali as chavinhas. Mas o cara para operar, tipo assim, era byte a byte e acertava a posição das 8 chavinhas pro endereço, depois de novo pro dado e apertava algum botãozinho lá para entrar com aquilo. Depois, endereço seguinte. O programa inteiro. Mas o programa de boot era um programa, não era muito grande, entendeu? Hoje, o programa de inicialização é maior, porque tem uma série de coisas que você tem que... Mas deve ter centenas de bytes, pelo menos, tinha que ter. Talvez alguns milhares. Não, ela tinha uma centenas. Não, acho que não chegava não a ser chegava? 100, não. Não? Não, era muito simples, era só pôr porque algumas coisas são feitas automaticamente. Tem um sinal, na hora que a gente liga o computador, eu falo para os meus alunos, aparece o Windows aí, eu sei lá se é Apple, o que é, mas tem um sinal que chama limpa ao ligar. Todo computador tem que ter, você liga, tem um circuito baseado num capacitor, que carrega esse capacitor e dá um pulso que ele vai pôr a condição inicial em todos os registradores. Porque quando você liga um circuito que tem memória, ele pode, na hora que você desliga, existem vários circuitos que tem, que nem calculadora, a gente não põe M+, alguma coisa, mas na hora, não tem um clear lá? Então você tinha que limpar tudo. Então esse limpa ao ligar, limpava tudo que tinha que limpar, para daí entrar o programa. Então uma parte era o hardware que fazia, mas o limpa ao ligar, que a gente chamava
fala LAL, L-A-L. Eu acho fantástico, professor, porque no final das contas, as tecnologias que a gente usa hoje nos computadores, sejam computadores pessoais, celulares, Raspberry Pi, essas coisas todas, Arduino, é tudo muito parecido, né? Só que simplesmente está tudo miniaturizado e ampliado, né? Temos mais bits e mais capacidade de memória e tudo mais, mas o funcionamento básico interno é o mesmo daquela época. A gente apresenta nos cursos de arquitetura de computador a arquitetura que emplacou, que foi a arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura onde eu tenho uma única memória, que é chamada arquitetura de programa armazenado. Numa única memória, eu ponho dados e programa, é uma memória só. Na época que surgiram computadores, existia a outra arquitetura, que chamava arquitetura Harvard, que você tinha a memória de programa e a memória de dados. Separadas. Porque ainda quando surgiram, a memória de programa era programada com fio. Mas é que naquela época, o computador nasceu para fazer conta. Então você tinha um volume enorme de dados, mas era, digamos, soma de produtos. Você fazia lá aquele programa. Só que na hora que eles viram que o computador podia ser usado para outras coisas, tinha um número menor de dados, sobrava lugar aqui e faltava lugar aqui, na memória de programa. Então o von Neumann realmente pôs tudo numa memória só. Professora, a gente está bastante adiantado no nosso tempo aqui. Não, eu acho que a gente está bastante atrasado. Talvez seja mais precisa a sua colocação. Mas, em todo caso, eu queria escutar um pouquinho da senhora. Quais foram as consequências? Qual que é o legado do Patinho Feio? O que isso representa? Por que ele é importante para a computação aqui no Brasil? E o que ele gerou de resultado para a gente? Bom, ele foi importante porque ele, logo de cara, surgiu aquele projeto do computador G10, que chamou G10. Não vem ao caso porque foi um mini computador e daí era um computador com um modelo, com uma arquitetura de von Neumann, só que maior, muito maior que o Patinho Feio, com mais recursos, tá? E ia ser industrializado por essa EE, Equipamentos Eletrônicos. Só que no começo do projeto é gozado, tem algumas coisas que é gozado, foi triste, tem algumas coisas que acontecem. Numa das primeiras reuniões, onde o pessoal da EE, Equipamentos Eletrônicos, viria para São Paulo para a gente se reunir e acertar detalhes, eles vieram para São Paulo, fizeram a reunião, voltaram para o Rio. Um dos pouquíssimos acidentes de ponte aérea aconteceu naquela época com os 3 donos, que eram os diretores da EE Equipamentos Eletrônicos. Tá? Então, funcionários que eles tinham colocado para trabalhar com a gente continuaram, mas a empresa sumiu, né? Porque eram os três donos. Não é que sumiu, mas não pôde mais tocar o empreendimento. Então, o G10 ficou pronto e daí ia ter que ter uma empresa para realmente fazer o G10. E eu tenho a impressão que o pessoal não achava que o G10 fosse ficar pronto. E ele ficou hardware, software básico, até um pequeno compilador. E daí, cadê a empresa? Eles criaram a Cobra, computadores brasileiros. Mas a Cobra surgiu como um CNPJ e um nome. Cadê o prédio? O terreno estava em Jacarepaguá, mas tinha que fazer o prédio. Era uma empresa estatal essa? A Cobra, porque ainda surgiu em 75. E depois, logo em seguida, surgiram as empresas que iriam fazer computadores no Brasil. Surgiu a Labo, ia fazer computador. A Labo se uniu com alguém, eu não sei. Era Nixdorf, Fujitsu, eram 3 grandes de fora, fizeram um joint venture de transferência de tecnologia. Tinha uma no Sul, tinha a CID, que fazia impressoras, e tinha uma outra que eu não consigo lembrar o nome. Era Labo, CID... e a outra eu não consigo lembrar o nome. Então, daí foi que começou a surgir a indústria digital. E, como legado do Patinho Feio, a gente formou um pessoal que foi espalhado por essas empresas, tá? E também surgiu, no final de 75, o CPQD. Daí, na hora que começa o negócio começa a ferver, né? Agora, infelizmente, o que a gente observou é que a reserva de mercado foi feita com a ideia de realmente o pessoal
ter feito pesquisa, ter a indústria no Brasil, né? Eles tinham que investir em gente e não foi feito isso, tá? Não foi feito isso porque todo mundo quer ter o retorno num ano. Então, não tinha critério, por exemplo, para dar valor naquele produto que está sendo produzido. Então, tem toda uma técnica para você dizer quanto é que vai custar aquele produto que você está produzindo e como é que você vai, ao longo dos anos, amortizar o seu investimento. O pessoal falava na época o seguinte: quanto custa no exterior? X. Aqui tem que custar 5x. É um critério, né? E essa indústria, então, acabou meio que morrendo, né? Hoje em dia, acho que a parte de software é muito mais forte no Brasil. O que aconteceu? Agora, o que aconteceu? Aconteceu que chegou o ano de 1990, veio o governo Collor, acho que vocês não tinham nem nascido, não, você já tinha nascido. Lógico, em 90 você já estava nascido, já estava quase engenheiro. Mas na hora que o Collor abriu, o que aconteceu? O pessoal não tinha força para lutar com o pessoal que chegou. Por quê? Porque eles não tinham investido. Todo mundo Tem uma diferença tecnológica muito grande já, né? Já, porque eles não tinham investido. Mas teve um período que tinha muita empresa. Agora, por exemplo, a automação bancária no Brasil, ela começou nessa época de reserva de mercado. E teve empresas que fizeram muita coisa na área de automação bancária e continuaram. Tanto que aqui eu acho que é o país que tem a melhor automação bancária. Agora, falta dinheiro, mas a automação tem. Não é? Dinheiro não tem muito, mas a automação existe. Então, teve gente que criou empresas, teve spin-offs. O spin-off mais famoso do pessoal que trabalhou no Patinho Feio e depois no G10 foi a Scopus. A Scopus Tecnologia começou lá, com o Edson Frem, o Joseph Monastersky e o Célio Iqueda. Começaram lá dentro da Poli. E foram gigantes, que depois se associaram ao Bradesco e daí a Scopus infelizmente morreu. Essas empresas morreram. A Digirede também fez um monte de coisas. Teve muita empresa, tá? Até o Spina fez uma pequena empresa. Como é que chamava? Não sei. Ele fazia fonte. O Spina... Não, quem que falou do Spina hoje? Foi você? Eu trabalhei com o professor Spina na antiga faculdade Tancredo Neves. Ah, justamente, Mas ele fez o Spina do pessoal, ele é do pessoal do grupo. O Spina não trabalhou naquela... Ele se formou em 1981. Mas o Spina é o engenheiro digital que gosta de eletrônica. Porque a gente diz que engenheiro digital não gosta de eletrônica. Porque, por exemplo, nos seus laboratórios, você fez experiência com transistor? Fiz. Você gostava? Meus amigos eram bons, eu era bom em montar. Então, esse pessoal que gosta de eletrônica e que sabe fazer projeto ainda com transistor, quem gosta de fazer projeto com transistor, gosta de fazer o projeto com transistor que tem aquela linearidade perfeita na amplificação. Você quer amplificar um som exatamente do jeito que ele é, só amplificado. Você não quer nem saturar e nem cortar. E para digital você tem que saturar e cortar. Mas olha, o Wilson Ruggiero, que desenvolveu depois muita coisa, ele estagiário, muita coisa na área de redes de computadores. Teve empresas menores que também surgiram, mas foi um período onde eu digo que foi um período romântico dos sistemas digitais, porque você criava, você via as coisas funcionarem, tá? Hoje em dia você vai desenvolver um sistema, não sei, não tem mais aquele... Tudo bem, você faz coisas maiores, mas a participação da gente é menor. Você gasta muito, é menor, você não está lá no meio, tá? Eu sinceramente... Você não tem mais uma visão tão completa, né? Não, como você não tinha tem. antigamente. Não, você sabia tudo que estava acontecendo e precisava saber. Agora, eu digo que ainda precisa saber um pouquinho do funcionamento de uma arquitetura, como é que as coisas funcionam lá dentro. Não sei, eu acho que é importante isso. Agora, sei lá, com computação quântica agora, eu não vou ter o prazer de saber o que vai ser a computação quântica. Não tenho. Porque por mais rápido que o negócio
evolua, tá? Não sei quantos anos vai estar realmente alguma coisa onde não vai ser que nem um... Porque, por enquanto, a computação quântica é como se fosse os antigos CPDs. É aquele negócio que está lá em cima que você não pode nem olhar, você não pode entrar. Antigamente era assim. O CPD, você nem tinha noção do que estava acontecendo, tá? Mas, de qualquer maneira, um monte de coisa que está sendo feita hoje pode ser que ela fique hibernando e depois volte. É o que aconteceu com a inteligência artificial. Em 2000, eu orientei vários trabalhos de redes neurais, algoritmo genético. Agora, você não tinha como aplicar a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial, na realidade, o que ela precisa? De muito poder de computação e um volume muito grande de dados. E a gente não tinha isso. No meu ano teve bastante trabalho de Big Data. Daí depois, né, retomou. Você vê. Então, eu orientei um aluno que fez um sistema de análise automática ou semi-automática, porque na área médica nada pode ser super automático, tá? Mas para orientar médico em diagnóstico de eletrocardiograma, tá? E onde que a gente foi buscar esses... Era alguém que queria mexer com rede neural. E por que a gente foi escolher eletrocardiograma? Porque, por acaso, esse menino chamava Ricardo Zerbini. O pai dele era o Dr. Zerbini, que era o chefão. Vocês não ouviram, acho que, falar do Dr. Zerbini, mas acho que você ouviu. Aquele do transplante do coração, o primeiro transplante de coração no Brasil. A gente precisava de dados digitados e já com o diagnóstico, para treinar a rede. Então, a gente foi procurar no INCOR, porque não tinha... Senão você tinha o quê? Que digitar? Não dava. E um problema que a gente teve foi o seguinte: para você treinar uma rede neural, você não pode treinar a rede neural para diagnóstico só com doente. Você tem que pôr gente normal no meio. Agora, o INCOR não tinha eletrocardiograma de gente normal, porque o pessoal normal não ia procurar o INCOR. Então, a gente teve que pedir para pessoas irem lá, voluntários, fazer o eletrocardiograma. Agora, a rede neural que a gente usava naquela época era um modelo chamado Hopfield. Vocês já ouviram falar nesse nome? Ah, mas esse nome está na moda agora. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física é o Hopfield, que bolou aquele modelo há muitos anos atrás e que depois, mesmo sendo físico, foi física ou foi medicina? Acho que foi física. Continuou trabalhando em rede neural para fazer uma rede neural mais próxima da nossa, né? Que é uma que tem muitas camadas para dar o deep learning. Então, um negócio que lá no passado foi feito, ficou meio... Não dava para usar. Era um negócio bom, mas não tinha como usar. Você vê só. Mas acho que foi de física. Hopfield, é de física que ganhou? Um dos que ganhou o Prêmio Nobel de Física agora? Eu não sei, realmente não sei. Não, porque me chamou a atenção por causa do nome. E daí eu fui ver quem que era o cara, né? Hopfield. Você vê? Pois é. Bom, professora, a gente está aqui... Atrasadíssimo. Exato. Então, estamos chegando aqui no final, né, desse episódio. E eu queria pedir para a senhora, antes de finalizar, se a senhora gostaria de deixar algum recado à comunidade. Mas eu quero até emendar aqui uma outra questão, que é... Poxa, a senhora deu vários exemplos aí que mostram como a universidade é capaz de trazer, trabalhar com tecnologias avançadas, mesmo tendo dado errado alguma parte aí das indústrias de não levarem à frente, é um processo que pode ser feito. E ainda hoje a gente é um país que parece que estamos voltando para uma vocação aí rural e não seguindo para uma vocação mais tecnológica. Apesar de que tem bastante tecnologia no campo, né, Moreira? Tem bastante tecnologia do campo. Em consideração, né? Sim, mas e aí? Dá pra gente avançar, por exemplo, na área de inteligência artificial, de computação quântica, e ficar na vanguarda e ter indústrias disso, ou não é pra gente? Olha, a computação quântica eu não entendo nada. E tinha aquele físico, como é que é? Um Feynman, sei lá, um que esteve no Brasil. Se o cara diz que entende de fusão a frio, é porque ele está mentindo, porque ninguém entende. Acho que ele falava de computação quântica, tá? Eu não sei, eu acho que vai sair, eu espero que saia, tá? Porque, senão, se a gente continuar com o mesmo paradigma, tem que surgir um novo paradigma para você dar um pulo.
Você vê, os pulos surgem quando você muda de paradigma. O exemplo clássico que eu dou, que é o exemplo que eu vivi, é o seguinte. Eu fiz o curso de engenharia com régua de cálculo. E tinha uma empresa chamada Aristo, e tinha a régua de cálculo monolog, bilog, multilog, e você fazia toda a conta com régua de cálculo. E cada vez saíam réguas de cálculos mais avançadas, tá? O fato de você fazer conta com régua de cálculo, o pessoal de engenharia que foi formado nessa época tinha muita noção de ordem de grandeza das coisas. Por quê? Porque a régua de cálculo ela te dava o resultado com os números, ela não punha a vírgula. Tá? Então, você tinha que ter noção se o negócio ia ser 1 milhão ou ia ser 1000. Então, por isso que a gente, às vezes, bate o olho e fala assim, tá errado. Mas por que tá errado? Porque o número não pode ser 1 milhão. Bom, tudo bem. Como é que mudou? E pega cada vez mais avançada, cada vez mais avançada, cada vez mais avançada. Daí, não conseguiram mais ir para frente. Mudaram o paradigma. Surge a famosa primeira calculadora científica, que foi HP 35, que era o sonho de qualquer estudante de engenharia. Foi a primeira científica que surgiu. Então, eles mudaram o paradigma. Ninguém mais depois fala da régua. Fala da régua de cálculo, tá? Então, um paradigma novo eu acho que tem que surgir. Eu estou apostando que esse que começou agora, a computação quântica, dê certo, tá? Mas, às vezes, você volta para trás. Por exemplo, memória. A memória do Patinho Feio, a memória que eu trabalhei e que eu construí no G10, que a gente ajudou a construir, era com um núcleo de ferrite. Era um anelzinho de ferrite que tinha um diâmetro interno de 20 milésimos de polegada. Se vocês pegarem fotos aí de memória de núcleo de ferrite, é anelzinho que passa fio. Eles tentaram fazer aquilo, um bloco, tentaram fazer, usando a ferrite. Porque o bom da ferrite é que ela não apaga, né? Se você desligar o computador certinho, ela não apagava. Bom, mas daí não deu certo, não teve jeito. Saiu o quê? A memória de semicondutor. E daí a memória de semicondutor, antes tinha um problema que tinha as estáticas que eram boas, que mantinham as coisas, mas as dinâmicas eram mais baratas, não sei o quê. Agora você tem a memória, você pega aí, como é que é? A sua memória, você tira daqui e gigas, né? Então, o pendrive ou SSD, então... O que é? Mudar o paradigma. Antes era o quê? Então, o paradigma tem que mudar. Agora, a inteligência artificial não adianta querer brigar. Tá aí, vai ficar, mas tem que usar com parcimônia. O pessoal vai ver que em algumas coisas ainda a gente é melhor. Agora, o que acontece é o seguinte. Tem aquele Nicolelli, né? Nicolelli ou Nicoletti? Aquele do exoesqueleto. Ele falou o seguinte, que se a gente só ficar com a inteligência artificial, vai chegar uma hora que não se gera conhecimento novo. Porque onde que a inteligência artificial Ela pega do nosso conhecimento. Daquilo que a gente pôs lá. Se você não põe nada novo, tá? Mas a gente tem que usar a ferramenta para ajudar, tá? Realmente para ajudar. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Foi uma conversa muito interessante com a professora e a gente gostaria de chamar você para vir mais vezes também. Chegamos ao final, mas ainda eu quero falar algumas coisinhas. Eu fiquei muito feliz de vir aqui e eu gosto de contar essas histórias porque eu já tenho idade não só de avó, acho que eu tenho a idade de bisavó. Então eu gosto de contar essas histórias. E histórias do passado tem alguma coisa que eu acho que acaba ficando na cabeça dos mais jovens e pode ser aproveitada para o futuro, tá? Fiquei muito contente, virei outras vezes, tá? E eu acho que até... Em algum lugar eu falei que no meu tempo era melhor, que o negócio era mais romântico. Agora, não sei se vocês podem aproveitar isso ou não, mas sabe por que o pessoal mais velho diz que no meu tempo era melhor? Porque no meu tempo eu tinha 25 anos. Quando a gente tem 25 anos, tudo é melhor. É isso, puxa vida. Eu venho outra vez e não vou destruir o microfone, não. Obrigada, então, muito obrigado, professora. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. O episódio estava muito legal, mas agora encerramos e vamos para os últimos avisos. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos de 2025, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br.
inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. E para não perder nenhum conteúdo importante, siga nossas redes sociais. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr e no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos @nickbr. No YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Tchau e até o ano que vem! Tchau, tchau, pessoal. Até 2025. E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.